Bom dia, turma. Tudo bem? Mais uma vez. Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa disciplina de Estatística aplicada ao ensino do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí. Agora, na aula passada a gente falou a respeito da introdução à estatística, nos tipos de aplicações em que a estatística se insere no nosso dia a dia, os conceitos de população, amostra, tabelas, conceito de estatística, as divisões na estatística. E hoje, dando prosseguimento, vamos continuar a disciplina mostrando para vocês a parte 1 da estatística descritiva. Se eu não me engano, eu dividi essa atividade essa aula estatística descritiva em 4 ou 5 aulas, agora não me lembro. E vamos para lá, vamos para frente. Bom, na nossa aula passada, como eu já tinha falado, falamos sobre conceitos, importância, objetivos e o que é estatística, o conceito cotidiano, população, amostra, técnicas de amostragem. Hoje a gente vai entrar nos tipos de variáveis estatísticas, séries estatísticas, construção de questionários, gráficos, a importância da leitura e interpretação desses tipos de gráficos, a gente vai falar ao longo da apresentação, dentre outros. Bom, o conceito mais importante da nossa aula é o conceito de variável. Variável, nós, autores alunos e da matemática, estamos acostumados a tratar a variável como aquele objeto de interesse, certo? Na estatística, a variável está dividida em duas categorias maiores, que é a quantitativa, como o próprio nome sugere, é uma variável que mede quantidade. Então ela é numérica, então ela pode ser idade, altura, ela pode ser um número inteiro, um número quebrado, um número fracionário, um número real, etc. A variável qualitativa, ela tem a ver com a qualidade do indivíduo, uma característica desse determinado indivíduo. Então, por exemplo, sexo, masculino ou feminino, escolaridade, infantil, médio, superior, a satisfação baixa, média, alta, dentre outros exemplos que podemos falar a respeito desse tipo de variável. Mas nós estamos acostumados a classificar variáveis de interesse nas diversas formas possíveis em que a própria natureza dessa variável se coloca. Bom, uma característica, um exemplo muito simples é o índice de massa corporal, muito comum nos educadores físicos, nos profissionais de educação física. É uma variável, certo? É um índice que para esse profissional consegue dar muitas informações a respeito do estado de saúde do paciente. Esse índice de massa corporal ele é calculado pela razão entre a altura e o peso, certo? Então ele é calculado entre o peso e o quadrado da altura, perdão. Então o peso e a altura são duas variáveis mensuráveis, são variáveis quantitativas. Então são variáveis em que você tem peso, 70 kg, 80 kg, você pode numerar essa variável. A altura a gente poderia dizer que era alto, baixo, médio, poderia ser enquadrado nessa faixa, dependendo da forma que ela seria colocada. Nesse caso, ela seria uma variável qualitativa. Mas, como estamos falando do índice de massa corporal, a altura ela é dividida, também ela é uma variável quantitativa. Tem 1,70 m, 2 metros, etc. Por exemplo, um pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos seus empregados na companhia MB, fictícia.
Usando informações obtidas no departamento pessoal, ele elaborou a seguinte tabela: estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, idade, região de procedência. Então, são variáveis que eram variáveis de interesse desse profissional, desse pesquisador naquela determinada indústria. Bom, sabemos que a variável estado civil, ela pode ser solteiro, casado, divorciado. Então, são possibilidades que são mencionadas qualitativamente, uma característica do indivíduo. O grau de instrução, ele pode ser colocado como nível médio, nível superior, nível fundamental. Número de filhos, não existe filhos 1,5, 2,5, 1, 2, 3, são números naturais. Salário também é uma variável quantitativa, certo? Só que ao contrário do caso anterior, o salário pode ser um número R$ 1.412,20, por exemplo, pode ser um número não inteiro. Idade. A idade também é uma idade, números inteiros, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Região de procedência qualitativa, certo? Você vem do norte, do sul, do leste, do oeste, etc. Parnaíba, Piauí, Paulistana, Teresina. Bom, a divisão entre variável contínua e variável qualitativa, ela também tem duas subdivisões. Bom, a variável quantitativa, ela pode ser discreta ou ela pode ser contínua. A variável discreta, ela atribui números inteiros. Por exemplo, o que eu acabei de falar agora há pouco, número de filhos. Os números de filhos é 1, 2, 3, 4, 5. Funcionários, 10, 20, 30, 40 funcionários. E variáveis contínuas são variáveis que estão em constante, numa escala contínua dos números reais. Massa, você tem 3,5 quilos. Tempo, demorou aí 50 anos, 30 minutos, 30 horas, 20 minutos e 5 segundos. Então, nesse sentido. A variável qualitativa, ela pode ser enquadrada de duas formas. Ordinal, que tem a ver com uma ordenação possível das ocorrências, por exemplo, com nível de escolaridade. Você tem infantil, nível fundamental, médio, superior, doutorado, enfim, pós-graduação, no caso. E quando ela é uma variável qualitativa nominal, não tem essa importância de ordem, né? Você é homem, mulher, idioma, português, inglês, enfim. Então, mostrando esse quadro anterior de uma outra forma, nós podemos verificar facilmente que temos aqui a variável, ela pode ser qualitativa, quantitativa. A qualitativa pode ser dividida como nominal, ordinal, enquanto a quantitativa como discreta ou contínua. Então, colocando aquela tabela anterior que a empresa MB foi colocado, nós temos aí para os seus 36 funcionários a opção solteiro, casado, casado, solteiro, etc. Então, nós temos os 36 funcionários divididos por estado civil. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um grau de instrução fundamental, médio, enfim, superior, alguns nessas três categorias. Número de filhos: 0 filho, não tem filhos no caso, né? 1 filho, 2 filhos, 0, não tem filhos, enfim, continua. Salário: 4 salários mínimos, 4,56 salários mínimos, 5,25 salários mínimos, etc. São variáveis quantitativas, só que são variáveis contínuas. Idade: ele colocou como idade em anos e meses, né?
E região de procedência, interior, capital, outra. Não sei o que seria o outro, mas... Níveis de mensuração. Nós podemos medir as variáveis nominalmente ou ordinalmente. Nominal, apenas dados qualitativos, podemos realizar somente classificações, enquanto que os dados de mensuração ordinais são quantitativos e qualitativos e podem ser organizados em ordem ou posição. Em outras palavras, ordinal tem a ver com ordem e o nominal tem a ver apenas com classificações. Ela também pode ser dividida em intervalar ou racional, sendo que a intervalar, para dados quantitativos, eles podem ser ordenados e realizar diferenças, enquanto no racional é similar ao caso anterior, mas tem um acréscimo de poder escrever um determinado dado como múltiplo do outro. Então essas variáveis, esses níveis de mensuração, eles vão aparecer ao longo do tempo. Se você um próximo exemplo, nós temos uma agência de turismo. Ela realizou uma pesquisa para sondar as preferências dos seus clientes. Vamos analisar algumas das questões formuladas em cada uma e em cada uma indicar qual é a variável e seu tipo e pelo menos 2 de seus valores. Bom, qual é o mês em que há preferência da viagem? Bom, o mês pode ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Isso é meio óbvio. Mas essa variável, meses do ano, ela é o quê? Ela é quantitativa ou ela é qualitativa? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio é uma variável que não é numérica. Dessa forma, ela vai ser uma variável qualitativa, certo? Então, como tal, é uma variável qualitativa. Ela importa ou não importa a ordem? É claro que importa, porque uma coisa é você viajar em janeiro, outra coisa é você viajar em julho. Então essa ordem crescente de mês, do caminhar do ano, ela vai interferir sim na sua viagem. Quantos dias você pretende viajar? Dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, é uma variável que tem a ver com número, né? Então não é uma variável qualitativa, é uma variável quantitativa, ela tem a ver com quantidade numérica. Então, essa variável é uma variável quantitativa e ela é discreta ou ela é nominal, é contínua. A variável vai ser discreta porque tem a ver com dias inteiros, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, etc. Qual estado do Brasil você gostaria de conhecer? O estado do Brasil vai ser Pernambuco, São Paulo, Piauí, Rio de Janeiro. Essa característica é uma característica qualitativa e não tem a ver com ordem, não tem a ver com posição, tem a ver apenas com a característica nominal daquele determinado lugar. Então, a variável qualitativa nominal. Por fim, nós temos qual a quantia máxima que você pretende gastar. Quantia tem a ver com números, tem a ver com quantidade. E essa quantidade ela não é inteira como tal, então ela é classificada como uma variável quantitativa contínua e valores podem ser R$1.500, R$1.500 e R$1,00, R$2.800, etc. Aqui tem um exercício que está também presente na lista, né? Eu coloco várias situações semelhantes a essa que eu apresentei anteriormente e questiono os alunos quais são os tipos de variáveis que são apresentadas nessas circunstâncias. Essa é o principal objetivo da nossa aula, saber o que é uma variável quantitativa, qualitativa e saber diferenciar se elas são denominadas como ordinal, nominal, discreta ou contínua, tá bom? Bom, maneiras de coleta de dados. Bom, as maneiras de coleta de dados podem ser feitas de várias formas. Dentre elas, o estudo pode ser observacional, o próprio nome dele sugere um estudo de observação. Um estudo experimental, muito comum nas áreas de ciência da saúde, nas engenharias, são coleta de dados baseados em experimentos e medições. Por exemplo, você vai fazer medição de potência em um determinado aparelho,
colocando condições de tensão de entrada distintas, né? Então você vê se aquele aparelho tem consegue funcionar adequadamente com a tensão 10% menor, 10% maior, e você vai mensurando isso. Simulação é uma forma de coleta de dados usando ferramentas computacionais. Você usa programas de simulação dedicados que fazem cálculos matemáticos aproximados e conseguem dados a respeito do funcionamento de determinada máquina, equipamento, etc. Levantamento ou pesquisa de mercado, que é a pesquisa muito comum quando se quer determinar uma opinião de uma determinada amostra de uma população para fim de conhecer um produto, de uma preferência, alguma coisa nesse sentido. E para auxiliar essas coletas de dados, para auxiliar a organização desses dados, as tabelas, nós somos alunos, vocês são alunos de nível superior. Então é muito óbvio que vocês hoje, com a vivência que já tem, você já tem plena ciência do que seria uma tabela, que são organizações de dados em linhas e colunas para interpretação de informações de forma não verbal, de forma em que a pessoa observa a tabela, ela consegue distinguir a informação facilmente e ter, através disso, uma preferência. Como muito facilmente a gente tem essa figura ao lado, em que eu mostro o abacate, a carne, pão francês, pipoca e a banana em algumas quantidades em gramas, 100 gramas. E abaixo, nas linhas, nós temos a carboidrato, proteína, lipídios e colesterol aproximado naquela medição de 100 gramas, de cada um independentemente. Então, é muito fácil você perceber que, por exemplo, com o carboidrato, qual dessas tem uma maior quantidade de carboidrato? Bom, você consegue facilmente identificar que o pão francês ele tem 58,6 gramas a cada 100 gramas de produto, você tem carboidrato. Então, nessa variável carboidrato, o pão francês se sobressai. Já não acontece, por exemplo, isso com a variável proteína, em que a carne se sobressai, e assim sucessivamente. Bom, sinais convencionais em uma tabela, como qualquer uma ou outras tantas. Traço ou hífen, quando o dado não existir. Por exemplo, na tabela anterior, nós temos aqui colesterol, por exemplo, em miligramas no abacate. Aqui colesterol. Cadê meu mouse? Colesterol aqui no abacate tem NA, significa não aplicável. Mas poderia muito bem ser apenas um determinado hífen. 3 pontos quando não se dispuser da informação, a informação não está disponível. É aplicável, mas não está disponível. 0 quando se arredonda um dado numérico positivo, por estética. Menos 0 quando se arredonda um dado numérico negativo. 2 pontos quando não se aplica dado numérico. Denominamos série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, local ou da espécie. Podemos diferenciar uma série estatística pela existência de 3 elementos fundamentais, que é o tempo, o espaço e a espécie. Nessa situação, nessa circunstância, as séries estatísticas nós podemos classificá-las como séries temporais, geográficas e específicas. A série temporal ou cronológica, como também é chamada por alguns autores, ela apresenta valores dessa variável em um determinado lugar, discriminado intervalos de tempo. Então, em 1987, por exemplo, entre 87 e 92, nós tivemos 65.459 casos de sarampo no ano de 87, ao passo que em 88 tivemos 26.173 casos, e assim sucessivamente. Então, essa série temporal cronológica, ela coloca os casos, ela coloca a variável de interesse
ela é apresentada em função do tempo. Enquanto que a série geográfica, ela coloca valores dessa variável em determinada situação, em determinado instante, discriminadas por região, certo? Então, o tempo varia, a variável ela está variando, enquanto o tempo e o fenômeno eles permanecem fixos. Por exemplo, as necessidades médias de energia em alguns países em 1973. Bom, o Brasil ele precisava de 2.174 quilocalorias per capita por dia de energia para satisfazer a demanda necessária da utilização da energia elétrica nesse país, Brasil. Ao passo que nos Estados Unidos, essa demanda energética é de 2.397, o que implica dizer que os Estados Unidos têm uma demanda maior de energia elétrica da população, que implica dizer que a energia elétrica vai ser uma variável de interesse desse governo norte-americano para satisfazer aquela necessidade daquela população. Séries específicas ou qualitativas. Elas descrevem o valor de uma determinada variável em determinado tempo e local, discriminando as categorias. Então, por exemplo, você tem número de cabeças abatidas em 1993 por categoria. Nós temos a categoria animais, mas está subdividida em aves, bovinos, caprinos, equinos, etc. Quando nós temos a séries conjugadas, mistas ou compostas, nós temos uma sublimação, uma soma entre uma série temporal e uma série geográfica específica. Ou seja, aí nós vamos colocar uma determinada variável em função do tempo e da região em que ela se ocorre, né? A região geográfica em que ela ocorreu. Por exemplo, nessa circunstância, nós temos aqui a evasão escolar por estados à esquerda, e nós temos aqui os veículos adquiridos por regiões à direita. Quando você junta essas duas tabelas, nós vamos ter uma série mista em que juntou o tempo e a variável na mesma circunstância. Então, elas consistem numa combinação entre séries temporais e séries geográficas. Aqui nós temos vítimas fatais e vítimas não fatais. Totalizando aqui o número de vítimas fatais no ano de 1991, subdivididas por tempo, certo? 1991, 92, 93. Não, desculpa, 91 e 92, perdão. E subdivididas por região. Então, nós temos, e os dados naturalmente estão casados entre ano e região do país. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Uma excelente semana a todos. E desculpa pela minha voz, que infelizmente não está tão adequada assim à aula.